Nesse vídeo de hoje você vai descobrir como o ministério de Jesus na Terra estabeleceu um modelo perfeito para todas as missões cristãs. Nós vamos explorar como a salvação não é apenas um privilégio local, mas é uma realidade universal que transcende culturas, nacionalidades, barreiras sociais. E se você já se perguntou por que missões é tão importante e como Cristo nos ensina a alcançar o mundo inteiro, então prepare-se porque essa lição de hoje vai nos trazer uma revelação sobre a evangelização e o seu papel no plano de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Toca. É uma alegria enorme ter você aqui junto com a gente hoje. Gente, eu quero compartilhar com você algo que chama muito a minha atenção na palavra de Deus. E o que é isso? É como Jesus, ele em apenas 3 anos de ministério público, ele estabeleceu o fundamento missionário que continua transformando vidas até os dias de hoje. E hoje eu quero compartilhar com você essa lição que tem o poder de reorientar completamente o seu entendimento sobre missões e o propósito universal do ministério de Cristo. E como nós vimos na lição anterior sobre os atributos de Deus, nós descobrimos que a própria essência divina nos chama para um relacionamento com Ele e compartilharmos dessa relação com as outras pessoas ao nosso redor. Então hoje nós vamos ver como o ministério terreno de Jesus é o cumprimento prático dessa vocação missionária que já estava estabelecida e presente desde o Antigo Testamento. Então vamos ao primeiro ponto. Quando nós estudamos o ministério de Jesus, uma das primeiras coisas que nos chama a atenção é como ele quebrou todas as barreiras religiosas da época dele. Jesus ele não veio apenas para um grupo seleto, mas ele veio para toda a humanidade. E Lucas ele vai fazer questão de registrar isso lá no livro dele. E ele registra essa frase que deveria alegrar todos os nossos corações. Ele diz assim: "E chegando à sua casa, convocou os amigos, os vizinhos e disse-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida." E essa é justamente a missão de Cristo. Ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido, independente da sua origem, independente da sua classe social, independente do seu passado, do que você fez ou deixou de fazer. E os judeus, eles acreditavam que a salvação era exclusivamente deles. Então, para os judeus existia essa muralha que separava os judeus e os gentios. E essa muralha parecia ser intransponível. Mas Jesus ele veio justamente para derrubar essas barreiras. E o evangelho de Lucas ele é precioso nesse aspecto, porque Lucas ele traça a genealogia de Jesus até Adão. Se você olhar para o Evangelho de Mateus, você vai ver lá que ele faz apenas a ligação até a Abraão. E essa escolha de Lucas não é um acidente, não foi por acaso, foi com um propósito. Ele quer revelar o caráter universal da missão de Cristo. Ele não veio apenas para a descendência de Abraão, mas ele veio para todos os descendentes de Adão, ou seja, para toda a humanidade. Então, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele estava ecoando esse propósito que já estava no coração de Deus desde a criação. A promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, sobre a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ela não estava limitada geograficamente, ela era uma promessa universal. E isso significa que nós, como igreja de Cristo, quando nós negligenciamos as missões, nós estamos indo contra a própria natureza do ministério de Cristo. Nós estamos indo contra o coração de Deus, porque missões não é apenas um puxadinho da nossa igreja, não é um departamento da nossa igreja, não é um apêndice do cristianismo, mas é o coração pulsante do evangelho. E quando você começa a entender que o evangelho que te salvou é o mesmo evangelho que pode salvar qualquer pessoa, independente de onde ela nasceu ou da língua que ela fala, a nossa perspectiva sobre missão ela muda completamente. Porque a universalidade do ministério de Cristo nos convoca para essa mesma missão. Qual que é essa missão? A missão global, o evangelho para todos, sem fronteiras. Já o segundo ponto nos mostra algo que é ainda muito mais profundo no ministério de Jesus. Porque Jesus ele não apenas nos trouxe salvação universal, mas ele também nos trouxe uma nova realidade. Que realidade é essa, Renato? A realidade do reino de Deus. No ministério terreno de Jesus, ele pregou a mensagem do reino de Deus. Marcos ele vai dizer que Jesus proclamava: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, no versículo 15. Então essa não era apenas uma mensagem sobre vida após a morte, era sobre uma nova forma de viver no aqui e o agora.
E eu não sei se você entende, mas esse reino de Deus que Jesus ele estava anunciando, ele tem características missionárias únicas. Quais são essas características? Primeiro, é um reino que cresce através do testemunho. As parábolas que Jesus falou sobre o reino de Deus frequentemente falavam de sementes, de crescimento, de multiplicação. O que isso significa? Significa que esse reino ele se expande através das pessoas que foram tocadas por essa realidade e acabam compartilhando essa realidade com outras pessoas. Segundo, esse reino de Deus ele é um reino inclusivo. Jesus ele comia com publicanos, com pecadores, curava leprosos, ele falava com samaritanos, ele ministrava a gentios. E isso significa que esse reino que ele trouxe não exclui ninguém que se arrepende e crê no nome dele. E, em terceiro lugar, é um reino presente, mas também é escatológico. Isaías 52, no versículo 7, fala sobre os pés formosos daqueles que anunciam a paz e trazem boas novas. Então Jesus ele cumpre essa profecia e agora nós somos esses portadores dessa mensagem maravilhosa. E o que isso significa para mim e para você? Significa que quando nós falamos sobre missões, nós não estamos falando apenas sobre converter pessoas, nós estamos falando sobre expandir um reino, o reino de Deus na terra. Nós estamos anunciando que existe uma nova realidade disponível para todo ser humano. Quer saber de uma coisa que me chama muita atenção aqui? Jesus ele preparou um reino que é universal, que se estende à humanidade, a todas as gerações e a todas as épocas. E o que isso significa? Significa que esse reino é um reino atemporal, fora do tempo. É uma realidade para o nosso presente, hoje, aqui e agora, mas velado. Mas também é escatológico, ou seja, ele tem uma característica para o futuro, porque um dia Deus voltará e reinará completamente sobre todos. E quando nós entendemos isso, isso traz uma perspectiva completamente diferente para o nosso trabalho missionário. Nós não somos apenas salvadores de almas, nós somos embaixadores de um reino que está aqui, mas ainda não se manifestou completamente. Nós estamos convidando pessoas para participarem dessa realidade que está mudando o mundo aqui, hoje e agora, e um dia vai transformar esse mundo completamente. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós chegarmos na lição 7, onde nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo e como o próprio Espírito Santo nos capacita para que nós possamos ser testemunhas eficazes desse reino aqui na Terra. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante. Você sabe o que torna esse reino de Deus acessível para todas as pessoas? O que torna esse reino acessível é que o preço foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E assim nós chegamos ao terceiro ponto dessa lição, que para mim é o ponto mais profundo e transformador de todos, que é a paixão de Cristo como sendo esse fundamento universal das missões. Porque a morte sacrificial de Jesus Cristo, ela quebra todas as barreiras éticas, sociais, raciais, econômicas e culturais. Paulo ele vai escrever aos Colossenses que através da morte de Jesus Cristo, através da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o preço do pecado de toda a humanidade foi pago. E isso não é um conceito regional ou cultural, isso é uma realidade universal. Então deixa eu te falar isso de uma forma bem clara. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele não estava apenas pagando pelos pecados dos judeus, ou apenas pelos pecados das pessoas que eram religiosas naquela época, ou das pessoas que estavam numa classe social diferenciada. Ele estava pagando pelo pecado de toda a humanidade. E João 3,16 deixa isso muito claro quando João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra mundo aqui, ela significa cosmos em grego. E o que isso significa? Significa o universo ordenado, toda a criação, toda a humanidade. Então nós vemos aqui que o amor de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo têm dimensões cósmicas. E isso é o fundamento da nossa atividade missionária. Nós não evangelizamos as pessoas porque nós temos uma religião melhor do que a religião dos outros. Nós evangelizamos porque nós temos uma boa notícia. Nós temos uma notícia que todo mundo precisa ouvir. Qual que é essa notícia, Renato? É a notícia que Jesus morreu e ressuscitou especialmente para cada pessoa. Cristo morreu por ela especialmente e ressuscitou para dar a essa pessoa uma nova vida, uma esperança e uma reconciliação com Deus. Então a paixão de Cristo faz referência a esses últimos dias do ministério terreno de Jesus, até que ele foi crucificado pelos romanos. Mas esse termo não se refere somente ao amor pelos pecadores, mas principalmente ao sofrimento e à dor que ele sentiu. Então a mensagem impactante aqui é que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela segue o propósito agradável de Deus, conforme está escrito lá em Isaías 53, no versículo 10.
Então Jesus ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi castigado na cruz do Calvário e ele fez tudo isso por amor. E esse amor é o que quebra barreiras e através da morte dele que nós fomos resgatados da garra do pecado. Isso significa que cada pessoa que nós encontramos, independente da religião dele, da cultura dele ou das condições sociais que talvez ele tenha, é alguém por quem Cristo morreu. Cada pessoa tem um valor infinito aos olhos de Deus, porque o preço dessa pessoa foi a redenção através de um preço infinito que foi a morte de Jesus Cristo. Então é justamente essa paixão de Cristo que nos dá autoridade para que nós possamos ir em qualquer lugar do mundo e declarar que nós temos uma boa notícia. Qual que é essa boa notícia? Que Jesus Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê no seu nome. E essa boa nova não é uma presunção nossa, mas é uma realidade estabelecida por Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Agora escuta isso daqui, porque quando Jesus disse está consumado, tetelestai, quando ele disse isso lá na cruz, ele não estava apenas declarando o fim do seu sofrimento físico ali naquela cruz, mas ele estava declarando que a obra da redenção universal estava completa. O caminho para Deus estava aberto para todas as pessoas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. E como Paulo disse em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas agora são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E essa palavra ela é universalmente aplicável, porque todo ser humano precisa dessa redenção. Todo ser humano precisa ter acesso a ela através da fé em Cristo. Então nós precisamos entender que Cristo nos mostra através da sua vida, através do seu reino, através da sua cruz, que missões são para todos em todos os lugares e em todos os tempos. E quando nós entendemos isso, isso muda completamente a forma como nós vemos missões. E se esse conteúdo falou com você, e se esse estudo de hoje falou com você, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse ele com alguém que precisa ouvir. E já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Você não acredita, 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas. Então se você é uma dessas pessoas, já se inscreve agora e nos ajude a espalhar essa mensagem em todos os lugares. E eu quero que você se lembre sempre, missões não é algo opcional no cristianismo. Se você é crente, missões não é opcional para você. Missões é o coração pulsante do Evangelho de Cristo. Então que Deus nos ajude a sermos fiéis na nossa vocação universal que Ele nos deu. Um abraço para você, que Deus te abençoe. E se Deus quiser, e se Ele nos permitir, nós nos vemos no próximo vídeo.